graus, 31 em Rio Branco, 33 para você que está em Natal e 30 graus. Manaus, Cuiabá, Recife e Porto Alegre. Olha, que voltou a esquentar em Porto Alegre, hein? A frente fria que passou pelo sul-sudeste provocando chuva e trouxe mar frio, isso foi por pouco tempo. As tardes já voltam a ficar mais quentes, não só no sul, mas também parte do centro-oeste, do sudeste também. Eu vou trazendo todos os detalhes aí ao longo da semana, tá? Tá bom, Jaque, até porque essa é uma semana de Páscoa, Isso. feriado aí na Toda uma sexta-feira. programação, né? Super importante você acompanhando tudo que vai acontecer ao longo dos dias, tá bom? Até amanhã. Obrigado, se cuida e um ótimo começo de semana. Pra todos, Sandro. Obrigado, Jaque. Eu falo agora do Daniel Alves. Pois é, ele deixou a cadeia agora há pouco na Espanha, pagou aquela fiança de 1 milhão de euros, cerca de 5 milhões e meio de reais. Daniel Alves, você acompanhou aqui com a gente, foi condenado por estupro, envolvendo uma jovem e uma moça dentro de uma boate em Barcelona. E agora, portanto, depois de pagar essa fortuna de fiança, vai poder aguardar em liberdade provisória o julgamento do recurso contra a condenação de 4 anos e meio de prisão. Vamos ao vivo com o nosso correspondente, o Guilherme Pereira. O Guilherme está na Espanha e tem os detalhes, portanto, aí de como é que fica a situação agora do ex-jogador brasileiro e também de toda a revolta, né, Guilherme, que essa liberdade provisória, mediante essa fiança alta aí, tem provocado, especialmente entre as mulheres e também na sociedade espanhola e mundo afora. Bem-vindo e obrigado aqui pela sua presença. Tudo bem, cara? Um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando o jornal hoje. Daniel Alves saiu da prisão agora há pouco. Ele passou 430 noites nesta prisão em Barcelona. Ele estava lá desde o dia 20 de janeiro de 2023. Daniel Alves saiu caminhando ao lado da advogada dele, Inês Guardiola. Esses protestos na porta da prisão são referentes a uma greve de funcionários do sistema penitenciário da Espanha. Eles pedem melhores condições de trabalho, não tem nada a ver com o Daniel Alves. Em seguida, o brasileiro entrou dentro de um carro e foi para casa. A fiança foi paga, segundo o jornal La Vanguardia da Espanha, com empréstimos não bancários. Vale lembrar que o Daniel Alves está com as contas bloqueadas no Brasil e na Espanha na justiça dos dois países. O Daniel Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão por ter estuprado uma mulher em uma boate de Barcelona na noite do dia 30 de dezembro de 2022. Agora ele vai aguardar em liberdade provisória o recurso, a análise do recurso apresentado pela defesa logo depois da condenação em primeira instância. O caso ainda pode passar por mais 2 instâncias da justiça espanhola. Daniel Alves já entregou os 2 passaportes que tem, o brasileiro e o espanhol, como garantia de que não vai fugir da Espanha. Ele também vai ter que se apresentar todas as sextas-feiras ao tribunal que julgou o caso, além de manter uma distância de 1 quilômetro da vítima. Vale lembrar também que durante todo o processo de investigação, o Daniel Alves fez 4 pedidos de liberdade provisória como esse negados. Na época, o principal argumento foi o risco de fuga, mas agora 2 dos 3 juízes que julgaram o caso na primeira instância acreditam que esse risco de fuga diminuiu, porque a pena do Daniel Alves foi a mínima para esse crime, 4 anos e meio, bem menor do que a máxima, 12 anos. Tanto o Ministério Público da Espanha quanto a advogada da vítima já entraram com recurso, já apresentaram um recurso contra essa liberdade provisória. Eles também já tinham entrado com um recurso contra a pena mínima. Todo esse processo vai durar bastante ainda, Tralho. O Daniel poderia sair da prisão em janeiro, porque ele está em prisão, estava agora, né, em prisão provisória, e na Espanha a prisão provisória pode durar há 2 anos, apenas 2 anos, ou seja, em janeiro ele já iria sair. Muito provavelmente esse caso só vai ter continuidade depois de janeiro do ano que vem. Abraço para vocês. Obrigado, Guilherme, pelas suas informações ao vivo. E muita gente, né, se questiona em relação a esse pagamento de fiança, né? Muitos especialistas até no assunto defendendo que esse dinheiro, esse 1 milhão de euros, essa fortuna aí de 5 milhões e
isso seja investido na defesa, né? Na defesa contra as mulheres. Com paredes de concreto armado e também monitoramento 24 horas, tanto por agentes penitenciários quanto por um circuito de câmeras em tempo real. Chiquinho Brazão, deputado federal e vereador do Rio à época do crime, Domingos Brazão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, e Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que conduziu durante um tempo as investigações dos assassinatos, chegaram a Brasília ontem, pouco antes das 4 da tarde, desembarcaram um de cada vez do avião da Polícia Federal e chegaram aqui a Papuda às 5h22 da tarde. 2 deles devem ser transferidos para outras unidades de segurança máxima, porque a estratégia da Polícia Federal é separar os presos, e essa transferência pode acontecer, segundo o Ministério da Justiça, a qualquer momento. O Brasil tem 5 penitenciárias federais de segurança máxima: Mossoró, no Rio Grande do Norte, Papuda, aqui em Brasília, Catanduvas, em Santa Catarina, Campo Grande e Porto Velho. Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa foram presos menos de uma semana depois do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, homologar a delação premiada de Rony Lessa, ex-policial que confessou o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Aí ontem, além dessas 3 prisões preventivas, a Polícia Federal também cumpriu 12 mandados de busca e apreensão, recolheu documentos, celulares e computadores, e agora todo esse material está sendo analisado pela Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Claro que a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão repercutiu no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados se prepara para votar essa prisão dele, uma eventual cassação de mandato. E hoje a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já confirmou as medidas adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso na Corte. O julgamento do plenário virtual começou hoje de madrugada. Os ministros registraram os votos no sistema eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Já nas primeiras horas desta segunda, a turma formou maioria para referendar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que levou à prisão de 3 suspeitos de arquitetar e ordenar o assassinato da vereadora Marielle Franco. Além de Moraes, votaram a favor da prisão os ministros Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Ao fundamentar o voto, Flávio Dino disse que o material probatório apostado aos autos evidencia risco atual para o deslinde das investigações e que a leitura das peças processuais revela a possibilidade de configuração de um autêntico ecossistema criminoso em uma unidade federada, o que pode gerar a continuidade das investigações em um ou mais inquéritos policiais a critério das autoridades competentes. O último voto lançado foi o do ministro Luiz Fux, pouco antes das 11 da manhã. Com o resultado, por unanimidade, confirmou não só a prisão, mas também as medidas cautelares determinadas por Alexandre de Moraes, como o bloqueio de bens, o afastamento das funções públicas e a entrega de passaporte dos suspeitos. O prazo para o referendo da primeira turma terminava às 11h59 desta segunda-feira. A partir daí, o Supremo Tribunal Federal teria até 24 horas para comunicar à Câmara dos Deputados a prisão de Chiquinho Brazão. Mas o ministro Alexandre de Moraes antecipou o envio do ofício e encaminhou o documento ao Congresso no fim da manhã, assim que o julgamento foi concluído. A
A comunicação foi encaminhada diretamente ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Moraes disse que a prisão preventiva ocorreu em face de flagrante delito pela prática do crime de obstrução de justiça em organização criminosa. A palavra final, se o parlamentar continuará preso ou não, cabe ao plenário da Câmara. Quem marca a sessão é Arthur Lira. Antes, a Comissão de Constituição e Justiça também será consultada. União Brasil, partido pelo qual Chiquinho Brazão foi eleito, marcou posição por um desfecho rápido. Ontem mesmo à noite, por unanimidade, a Executiva Nacional decidiu expulsar o parlamentar da legenda e cancelar a filiação partidária de Brazão. Outra frente que vai tratar do caso é o Conselho de Ética. O PSOL, partido de Marielle Franco, entrou com uma representação pedindo a cassação do mandato de Brazão por quebra de decoro parlamentar. No documento apresentado à direção da Câmara, o PSOL afirma que Chiquinho Brazão é apontado como autor intelectual de um crime bárbaro. Diante disso, descumpre leis, tratados, a Constituição Federal, fere o prestígio da Câmara dos